Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 4 e 5 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Essa passagem de Gênesis 3, depois leia completa. Glória a Deus. Aleluia. Fala a respeito da queda do homem. Observe que o inimigo, ele usa um réptil. E que a mulher, através de Adão, tinha recebido uma orientação de Deus, um mandamento, que de todas as árvores, de tudo comesse, mas daquela árvore que estava no meio do jardim, não se comesse, porque se comesse morreria. Glória a Deus. Era assim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem era perfeito, entendeu? Era como, glória a Deus, uma poeta de uma criança, não tinha pecado nem maldade, não tinha conhecimento do pecado. Glória a Deus. E aí o diabo, que é chamada antiga serpente, aquele que se rebelou contra Deus no céu, ele estava na terra, porque foi expulso de lá, que é o nome de Ezequiel, sobre a queda dele. Por quê? Então ele tenta inverter na mente da mulher a verdade de Deus. Aí Eva diz para ele, porque ela não se admirou de estar conversando com uma serpente. O diabo estava usando o corpo de uma serpente falando com ela, né? E aí, de repente, diz para ela: não é assim, Deus. Que ela disse: o Senhor disse que se comer desse fruto, nós morremos. Ele disse: não é bem assim, por certo não morrereis. Sereis semelhantes a Deus, sabendo o bem e o mal. Um dos fatos, né, do que aconteceria o estado do homem após comer o fruto. Mas o diabo estava ali enganando, jogando, sendo quem ele é, né? O pai da mentira, Satanás, o tentador. E ele tentou Eva, ao ponto que Eva achou o fruto interessante e comeu e deu a Adão. E Adão comeu. Triste fato, né? Que isso trouxe a queda do homem. O homem tinha a chave aqui na terra, né? Para, em nome do Senhor, desenvolver as coisas. E ele pegou essa chave e deu na mão do diabo. Deu ao diabo a outorga, né? Autorizou o diabo a entrar. E aí as consequências foram trágicas. Glória a Deus. O Senhor, quando veio visitar Adão, porque ele via todo virado à tarde conversar com Adão, e chama Adão, como ele sempre chamou Adão, e Adão se apresentava a ele, mas dessa vez ele chama Adão: fica em silêncio. E aí o Senhor insiste em chamar, aí ele disse: amém, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Ele se apresenta ao Senhor. E aí ele disse: não vir, porque eu estava nu. Eu estava nu, coisa que ele não via. A glória de Deus o cobria, ele não via que estava, porque o homem foi feito dessa forma, sem roupa, né? Na verdade, a roupagem do homem era o espírito, era algo espiritual, a glória de Deus que o cobria de maneira que ele não enxergava a maldade. E o que é que acontece? Glória a Deus, o homem perde isso. E eu aproveito e servo dessa palavra para falar o seguinte, que o inimigo ele é sedutor, é tentador. E é através dessas ações do diabo que ele não só escraviza o homem, mas cega. Tanto que a Bíblia diz que o Deus desse século, com letra minúscula entre aspas, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Dos incrédulos, daqueles que não acreditam, daqueles que não confiam, daqueles que não buscam a Deus, daqueles que não têm nem interesse de buscar a Deus. Então ele cega constantemente. Aleluia. É assim que ele faz com que um homem veja algo
que não é, né, da maneira que ele está vendo. É assim que o homem consegue acumular o ódio, acumular o espírito de vingança, o espírito de homicídio, de suicídio, por causa da vida de pecado. Essa vida de comunhão quebrada com Deus. Porque esse é o estado do homem natural, separado da glória de Deus, por causa do pecado que reina no homem. O homem está contaminado, a mente dele está contaminada, a essência dele física está contaminado pelo fruto de Adão, pelo pecado. E só tem uma maneira, não é uma religião em si, uma maneira de se religar a Deus, de ser salvo, de estar livre dessa natureza, é aceitando Jesus como Salvador, né? Porque Deus se fez carne para se oferecer em sacrifício e nos dar a condição de nós voltarmos a ter a comunhão com Deus, e pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sobre a nossa vida, a gente orando, vigiando, guardando-nos para não ceder às tentações, às sugestões do mundo, às sugestões do diabo e da nossa própria carne, que é não orar, se vingar, ficar indiferente, com mágoa, com orgulho, ser orgulhoso, ser soberbo. A Bíblia diz que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, aquele que reconhece a glória de Deus, aquele que reconhece a soberania de Deus, a divindade de Jesus. Porque Deus se fez carne, está no livro de João, o Evangelho. Então, essa palavra que eu estou falando para você é porque o inimigo, ele inverte na mente do homem. Inclusive, como ele coloca esse sentimento de mágoa, de inveja, e faz as pessoas enxergar nas pessoas a maldade, entendeu? Porque uma pessoa voluntariamente dá um soco em outra. Porque uma pessoa voluntariamente guarda a mágoa de outra, se vinga e até mata a outra. Porque está no espírito homicida, no espírito satânico, e não quer se desprender, porque quer permanecer pecando e dando lugar à natureza adâmica. Que você sabe que o primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia foi através de um espírito ruim, através de um sentimento de inveja. Entendeu? Se você for ler o livro de Gênesis, você vai achar lá que Caim matou Abel. Não só, aleluia, porque eram irmãos, que foi uma aberração isso, né? Foi terrível isso, a gente vê isso, né? Que um irmão pudesse matar, e hoje virou brincadeira, né? Porque o ato de matar uns aos outros ainda irmãos. Por quê? Por causa de um espírito mau, que as pessoas dão lugar de orgulho, de inveja, da soberba, espírito do diabo. Então as pessoas estão, em vez de buscar a Deus para ser cheio do espírito, pega essa natureza que não é boa da gente, não é boa no sentido de estar contaminada pelo pecado, e deixa o diabo usar, e deixa o diabo manipular essa natureza. Liberte-se. Ninguém que está na carne pode agradar a Deus. Então leia a Bíblia, busque a Deus, congregue, aceite Jesus como Salvador, aleluia, e permaneça no Espírito, buscando a sua presença, e Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar seu estado pecaminoso, seja ele qual for. Jesus perdoa a partir do momento que você se arrepende e renuncia às práticas, a natureza adâmica, a natureza de treva e a sugestão dos diabos, dos demônios e do mundo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos guarde de sairmos da presença de Deus ou deixarmos de buscar ao Senhor ou dar lugar à natureza adâmica, porque a Bíblia diz que quem, aleluia, dá lugar à carne, o salário do pecado é morrer. Se a pessoa ficar na vida de pecado, de bebida, de idolatria, né, de prostituição, sem dar lugar a Deus, sem se arrepender, a sentença é a morte. O pago é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que nós venhamos andar nele, permanecer nele, para a glória e louvor do seu nome. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.